Assassinado por dívida de anabolizantes. Esse seria o motivo para a morte de um jovem no mês passado. João Vitor foi executado a tiros na Serra. Constrangimento na rede social. Jovens tiveram fotos íntimas divulgadas na internet. Procuraram a polícia para denunciar. Um dia depois de instalados, quebra-molas na rodovia do contorno foram retirados. As lombadas foram colocadas para evitar atropelamentos, mas o risco de acidente aumentou. Quadrilha usava cemitério como base do grupo. Armas e drogas eram escondidas num túmulo. Menina de 12 anos é apreendida com arma e droga. Chama a atenção até da polícia a entrada de menores cada vez mais cedo no mundo do crime. Turistas são assaltados dentro de um ônibus em Vitória. O criminoso desceu do coletivo e entrou num táxi. Jovem é rendido na porta de casa. Bandidos invadiram um imóvel, roubaram o carro da família e conseguiram sacar R$1.000 da conta do rapaz. 9 de cada 10 pessoas que têm mau hálito não fazem a higiene correta da boca. A maioria dos casos é por falta de limpeza adequada. E só 10% por doenças no aparelho digestivo. E o fim da greve dos professores estaduais. Amanhã todos voltam às aulas. O ponto não vai ser mais cortado. A gente já volta em um instante só. Olá, boa noite. R$300. Esse foi o preço da vida de um jovem morto no mês passado. João Vitor comprou anabolizantes, não pagou e acabou executado a tiros. Os assassinos foram identificados. Demorou menos de 30 dias para que a Polícia Civil chegasse aos suspeitos de matarem João Vitor Souza de Oliveira, o Vitinho, de 18 anos. O jovem que sonhava em ser músico foi assassinado no fim do mês de abril, em Nova Carapina 1, na Serra. Ele estava no carro do pai junto com um amigo que também foi baleado, mas que sobreviveu. Os suspeitos são os irmãos Sérgio e Miguel e o comparsa Adson. Os três foram presos na semana passada por policiais da Delegacia Patrimonial, mas a Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra também estava atrás deles. Os três pertenciam a uma quadrilha especializada em roubo e furto de residências, que agia na Serra. Eles também atuavam no ramo de substâncias ilícitas, como anabolizantes. Podem ter sido os anabolizantes que motivaram a morte de João Vitor. Ele teria comprado da quadrilha cerca de R$300 em comprimidos. Não pagou. Os bandidos queriam dinheiro e Vitinho acabou pagando com a própria vida. Eles cometiam crimes contra o patrimônio e vendiam esses objetos furtados ou roubados, né? E assim a vítima acabou comprando os anabolizantes. E a dívida do anabolizante ela não pagou. E nesse acerto de contas, os suspeitos foram lá no bairro da vítima, pegaram a vítima, botaram dentro do carro, a vítima João Vitor, com o Wesley, e levaram para o bairro Nova Carapina e lá praticaram o crime. Hoje, os três foram ouvidos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Viana. Eles negaram todos os crimes. A princípio, a polícia também trabalhava com a hipótese de que Vitinho foi assassinado ao tentar vingar o irmão, morto há 4 anos. Essa possibilidade não está descartada, mas a linha de investigação dos anabolizantes é a mais coerente. A gente tenta apurar todos os crimes, tanto contra o patrimônio, que vai para a Delegacia Patrimonial, quanto os homicídios, para que realmente não haja esse tipo de revenda e ninguém compre, para poder para não haver o crime de furto ou de roubo desses patrimônios. Jovens têm fotos divulgadas na internet e decidem procurar a polícia. Viraram alvo de piadas e de humilhação. Quando você sai na rua, as pessoas sempre perguntam: você não é aquela pessoa do Facebook que tá assim? Aí você fica constrangido, porque a pessoa te xinga, te humilha, te ameaça. O rapaz, que tem 17 anos, teve fotos íntimas divulgadas em uma rede social na internet. As fotografias estavam no celular do adolescente e foram publicadas depois que o aparelho foi furtado. Pegou meu celular e correu, ele é a namorada dele. Aí eu pedi para devolver e não quis devolver. E quando eu cheguei em casa, eu abri minha rede social, já estava cheio de notificação. Esse amigo do estudante também estava na fotografia. Os rapazes contam que em algumas delas, ambos estavam nus. O jovem, que tem 19 anos, afirma que também tem sido humilhado e ameaçado. Ele tem uma explicação simples para o que aconteceu.
todos não gostam de mim, aí eu nem ligo, porque é tenso. Para evitar que situações como esta se multipliquem no mundo virtual, o governo aprovou uma lei que regulamenta o uso da rede mundial de computadores aqui no Brasil. A Lei 12.965, popularmente conhecida como Marco Civil da Internet, começa a valer na segunda metade do ano. Este advogado explica que a lei tem aspectos básicos que esclarecem os direitos e deveres de quem usa a internet. O primeiro garante que a cobrança para quem acessa a rede não pode ser feita com base no conteúdo acessado. Assim, quem acessa uma rede social ou um vídeo, por exemplo, deve pagar o mesmo valor. Outro ponto abordado pela lei trata da privacidade. Para ter acesso a conteúdos como e-mails e conversas particulares, só com autorização da Justiça. Já o terceiro aspecto tem a ver com a liberdade de expressão. Para que algum conteúdo seja removido da internet, é preciso ordem judicial. Dentro da necessidade de ponderação de valores entre liberdade de expressão de um lado e abuso dela de outro, me parece que o Marco Civil andou bem ao criar a regra geral de falta de responsabilidade, mas estabelecendo essa exceção para um caso que tem ocorrido bastante na nossa sociedade. Mas, segundo o advogado, em caso de imagens íntimas, como as dos estudantes, por exemplo, basta que a pessoa prejudicada entre em contato com a empresa responsável pelo site e peça a remoção. Recomenda-se que isso seja feito de uma maneira que você consiga provar que foi feita a notificação. Um dos meios mais seguros é proceder a uma notificação judicial diretamente ao prestador de serviço, caso ele tenha representação em território brasileiro, né? Os amigos já procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Agora eles pretendem processar a pessoa que publicou as fotos na internet. O que ele fez já está feito, mas eu vou até o fim agora. Comerciantes de Vila Velha assustados com a onda de violência. Um deles chega a dormir na loja para fazer a vigilância. Um dia após o assalto à casa lotérica, portas fechadas. O gerente foi rendido por 3 homens e o cofre com R$30 mil levado. E hoje essa oficina mecânica também foi alvo de bandidos no bairro. Uma caixa de marcha foi roubada e gavetas reviradas. No escritório dessa loja de autopeças, o colchão é a cama do proprietário, que dorme no local para vigiar o comércio. É um absurdo ter que dormir dentro do escritório de uma loja. Há anos vivendo assim, afirma que a falta de policiamento acompanha o dia a dia dos comerciantes de São Torquato. É um dever do Estado, é um direito meu. Eu não estou pedindo favor nenhum à polícia, não. Nem ao secretário, não. Infelizmente, cada um se proteger da melhor maneira. Turistas de São Paulo são roubados dentro de um ônibus em Vitória. O material foi recuperado pouco tempo depois do assalto. O bandido usou uma arma de brinquedo para ameaçar as vítimas. Depois de roubar as mercadorias, desceu do coletivo e pegou um táxi. A polícia foi acionada e conseguiu achar o material. O ladrão fugiu. Os 2 turistas tinham acabado de sair de uma feira de beleza na Serra. Felizmente, conseguiram ter tudo de volta. Quebra-molas colocados na rodovia do Contorno ontem foram retirados hoje. Eles foram construídos para evitar atropelamentos, mas o risco de acidentes aumentou. Um caminhão de dinheiro público desperdiçado. Os quebra-molas instalados na pista central da rodovia do Contorno, próximo aos bairros Vila Capixaba e Vila Independência, em Cariacica, foram retirados. Segundo a polícia, os quebra-molas foram retirados da pista central devido ao risco de acidente. Na noite desta terça-feira, o condutor que passava por aqui era pego de surpresa, motivo que fez o trânsito ser desviado. A prefeitura assumiu a responsabilidade de fazer as lombadas. O DENIT ficou com a responsabilidade de fazer a sinalização, o que foi feito. Entretanto, em virtude do terreno, mais uma vez, pelo declive, foi necessário interditar a pista porque a sinalização não estava adequada, ainda gerava risco de acidente. Outro quebra-molas instalado na pista central a alguns metros foi mantido. Os que estavam na pista lateral também foram deixados e ganharam sinalização. As lombadas foram instaladas na BR depois de um protesto, organizado após a morte de um jovem.
O rapaz, de 24 anos, foi atropelado ao atravessar a rodovia na faixa de pedestres. Para a população com quebra-molas ou sem eles, atravessar a rodovia continua um perigo. Fazer quebra-mola, fazer passear não adianta não, porque muita criança passa aqui de manhã e de meio-dia à tarde para a escola. A solução é tem que pegar e botar a passarela aqui. Deveria ter pensado melhor antes de instalar para não jogar dinheiro público fora, né? O DENIT informou que as passarelas serão construídas em 1 ano e meio. A Polícia Federal cumpriu hoje 2 mandados de busca e apreensão aqui no estado. Os policiais foram a 2 residências em Cariacica. Apreenderam 2 computadores e um laptop que vão ser encaminhados à perícia. A operação aconteceu em outros 13 estados, com cerca de 200 policiais. A operação é de combate a crimes de abuso e violência sexual infantil. E o crime já não tem mais idade. Cada vez mais cedo, crianças se envolvem em assaltos, tráfico e até homicídios. Hoje, uma menina de 12 anos foi detida. 12 anos. Ao invés de brinquedo, revólver. No lugar de doces, drogas. Nas mãos, algemas. Você tem apenas 12 anos. O que você está fazendo com 30 e poucas pedras de crack no sutiã e uma peça na mão? Eu tava vendendo. Tava vendendo por quê? 12 anos, você não tem idade. Você tem idade para estar brincando de boneca, para estar na escola, não para estar vendendo. Você não acha? Concordo. Hã? Concordo. Para ganhar dinheiro, meu. O menino também tem 12 anos. Ele está longe da escola e da diversão, mas grudado no tráfico de drogas. Qualquer coisa que eu possa ser mesmo é bandido. Ela no crime em Vila Velha, ele em Vitória. Personagens infantis de uma história que deixou de ser só de gente grande. Estes 2 casos apresentados não são isolados. Pelo contrário, estão longe de ser. Esta é uma realidade que virou cotidiana. Cada vez mais cedo, crianças e adolescentes estão ingressando na criminalidade. E 2 fatores podem justificar isso: a falha da família e a certeza da impunidade. É o que o delegado titular da Delegacia do Adolescente em conflito com a Lei de Vitória vê todos os dias. Se tratando de criança, elas não têm medidas socioeducativas, não são aplicadas, elas só têm medidas protetivas. E eu vejo que isso vai gerando uma sensação de impunidade, embora o estatuto não vise punir. Mas é criado na mentalidade deles que isso não vai dar em nada e acaba achando que o mundo do crime é a solução dos problemas dele, para adquirir bens, para ter uma certa liberdade financeira. Polícia prende mais uma quadrilha especializada em roubar residências. 4 pessoas foram detidas, entre elas 2 adolescentes. Ontem, o alvo do grupo foi uma casa em Goiabeiras, em Vitória. Eles renderam um morador, roubaram 2 carros da família e ainda conseguiram sacar R$1.000 da conta do rapaz. O celular dele também foi levado e a polícia conseguiu localizar os criminosos. Em 1 mês e meio, a quadrilha roubou pelo menos 10 casas na capital. Os adultos foram encaminhados para presídios. Imagina conhecer alguém em uma festa, bater um papo e depois do primeiro beijo se esconder. Pois é, tudo culpa do mau hálito. Mas o problema tem cura. 90% dos casos são relacionados à má higiene da boca. O restante a doenças do sistema digestivo. Às vezes dá vontade de sair correndo, mas você para e pensa, poxa, ele é meu amigo, tão gente boa, acho que dá para amenizar essa situação. Faço algum comentário de dentista, assim, né? Devagar, ofereço uma balinha, aí a pessoa aceita, mas às vezes não se toca. Se ficar perto de quem tem mau hálito já é difícil, imagine beijar na boca. Flávio viveu essa experiência. É muito horrível. Se sair fora no churrasco, né? Pra não ter que ficar com a pessoa mais. O assunto é meio constrangedor mesmo. Quem tem o problema, muitas vezes não assume. E muita gente não tem coragem de falar sobre isso com um amigo. Heloísa é uma exceção. Eu falo a verdade, porque se a pessoa tá com mau hálito, então ela tem que cuidar, né? A solução para este problema pode estar dentro de casa. O ideal é que a família fale sobre esse assunto tão delicado com o parente que tem mau hálito. O primeiro passo é procurar um dentista. É que em até 90% dos casos, o problema realmente está na boca, porque a maioria das pessoas que têm mau hálito deixa a desejar no que se refere à higiene dos dentes. É a inflamação da gengiva,
resto de alimento entre os dentes, resto de alimento agarrado nas amígdalas, que causa o mau hálito. Agora, se você escova sempre os dentes, usa fio dental, não tem inflamação na gengiva e mesmo assim tem mau hálito, procure um médico. Algumas doenças podem provocar esse odor desagradável na boca. Pode ser um diabetes, pode ser doença do fígado, doença do rim, refluxo gastroesofágico, doença das glândulas salivares, mas a maioria das vezes, embora as pessoas achem que seja problema de estômago, na maioria das vezes é a doença da boca. Nesses casos, o tratamento é feito com medicamentos. Nem pense em chupar aquela balinha para disfarçar. Isso só piora. O açúcar que tem nessas balas promove mais crescimento bacteriano e piora o mau hálito. Essas bactérias produzem substâncias na boca que exalam um cheiro ruim. Agora você já sabe, né? Para não ter mau hálito, cuide bem da sua boca. Escovação após cada refeição, o uso de fio dental após cada refeição, evitar essas balas, evitar esses doces. Se com isso tudo não melhorar, aí sim que a gente vai precisar investigar outra causa. Então, primeiro procurar um dentista e nada de vergonha, hein? Jovem é baleado em tentativa de homicídio e homem é morto em pátio de igreja. No pátio da igreja, o corpo de um homem executado a tiros foi em Serra Dourada 3. O homem tinha as mãos amarradas com fita adesiva. Os moradores estão desesperados com a onda de violência. Sempre sexta-feira eu vou para a feira, costumava levar as crianças, hoje em dia eu não levo mais, eles pedem para ir para a feira comigo. Eu falo, não vamos porque corre um risco, né, de dar tiroteio, brigas. Jovem é baleado em tentativa de homicídio. Ele estava com a namorada quando foi abordado pelos bandidos, perto deste ponto de ônibus, em Novo Porto Canoa, na Serra. A família está indignada. Nós ficamos impressionados, né, por ser assim, uma pessoa assim, tão trabalhadora, né, não ter problema com ninguém. Por ele ser uma pessoa assim do lar, uma pessoa de casa, entendeu? Uma pessoa que não tem problema com nada, entendeu? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta. O estado de saúde do jovem ainda é grave. Fim da greve dos professores da rede estadual. A decisão foi em assembleia hoje. Todos os profissionais voltam ao trabalho amanhã. O sindicato disse que o governo não vai mais cortar o ponto nem cobrar a multa. A reposição da inflação não foi aceita, mas o governo aceitou discutir a reforma do magistério e eleições diretas para diretores das escolas. As aulas serão repostas. Em instantes, enterraram a liberdade. Coveiro e traficante escondiam drogas dentro de um túmulo num cemitério. A gente já volta. Polícia apreende droga em cemitério no norte do estado. Foi durante uma operação que levou 15 pessoas para a cadeia. Parte do entorpecente foi encontrada dentro de um túmulo. O coveiro era cúmplice dos traficantes. Dos detidos, 8 são mulheres, entre elas uma conhecida como a vovó do pó. A operação, que aconteceu em Colatina, também apreendeu armas, munição e mais de R$5 mil em dinheiro. Os detidos foram levados para presídios do município. Para você, uma boa noite. Até amanhã.